força da paternidade. E eu vou me basear em um versículo específico, que é de João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é um texto, é um versículo, que ele nos remete muito a conhecer aquilo que Jesus ele fez por nós na cruz do Calvário. Cada conquista, tudo que ele conquistou para nós, e é fato, ele conquistou tudo que nós precisamos, ele conquistou para nós. Até mesmo o seu crescimento e desenvolvimento emocional. Pastora Léia, então para que eu preciso de olhar para as emoções? Para que eu preciso de um profissional? Para que eu preciso estar aqui ouvindo e aprendendo a respeito da força da paternidade? Porque nós não nos conhecemos. Porque nós somos enganados o tempo todo. Nós aprendemos, nós recebemos tanto verdades quanto mentiras a nosso respeito. E nós recebemos verdades e mentiras a respeito das pessoas que nos cercam. E em especial a respeito da nossa família. E em mais especial ainda, em respeito aos nossos pais, com relação aos nossos pais. Então, nós recebemos coisas, ouvimos coisas deles, que eles realmente são, mas também ouvimos também coisas a respeito deles, que eles também não são, ok? Eu vou falar sobre isso ao longo da minha palestra aqui. Então, por isso conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa conhecer a sua verdade e você precisa conhecer as verdades a respeito da sua família. E, em especial, a respeito dos seus pais, do seu pai e da sua mãe. Ok, gente? Então, quando eu penso nisso tudo, eu também penso que nós cremos em quebra de maldição, que nós devemos renunciar às maldições. No capítulo 20 de Êxodo, versículo 5, diz que Deus, Ele é Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Então, nós vemos aqui que iniquidade é pecado, é falha, é falta. Se Deus visita a nossa falta, a nossa iniquidade, os nossos erros, lá nos nossos pais, Ele visita isso lá nos nossos pais, e isso pode chegar até nós, nós precisamos tomar consciência a respeito disso. Para quê, pastor? Para quê, Léia? Para que a gente possa se reposicionar e para que a gente possa fazer movimentos de mudança ao longo da nossa vida. Tenho certeza que se eu chegasse até você agora e perguntasse para você assim: você gostaria de viver no mesmo padrão de vida que o seu pai e que a sua mãe? Sim ou não? Pensa aí. Ó, só vi as cabecinhas, né? Fazendo assim. A gente não quer. Por quê? Porque nós queremos o melhor. Nós já enxergamos o suficiente para entender que nós podemos ser e fazer até melhor. Mas tem algumas coisas por trás disso que vão nos permitir ser melhor e fazer melhor do que os nossos pais. Então, nós não queremos repetir. Então, se nós não queremos repetir, nós precisamos, de fato, conhecer as verdades a respeito dos nossos pais. Estão me entendendo até aí? Então, gente, onde que tudo começa? Primeiro começa em Deus. Eu já disse isso. Né? Tudo em Deus. Nós cremos em Deus. Nós estamos na casa de Deus. Nós cremos que todas as coisas começam, têm o início em Deus. Então, nós começamos primeiro num plano que nasceu no coração de Deus. Em meio a milhares de espermatozoides, você foi o vencedor. Olha que maravilha, né? Um monte ficou para trás e você conseguiu vencer a maior competição da vida, que foi lutar pela sua existência na Terra. E isso é maravilhoso. Quando a gente começa a pensar a respeito disso, né, avaliar, se você vai para a internet e pesquisa a respeito disso, e você se imagina indo lá, lutando, né, um monte de espermatozoide querendo entrar no óvulo, né, ser fecundado, e você consegue alcançar aquela vitória. Gente, isso mexe com o coração da gente. Se você nunca pesquisou, vai lá e pesquisa. E faz isso que eu estou te falando. Se imagine lutando, se imagine correndo nessa corrida da vida, a corrida pela sua existência.
E isso faz com que nós tenhamos gratidão a Deus e a gratidão pelo privilégio da vida, a gratidão pelo privilégio da existência, do estar aqui hoje, do poder respirar, do poder comer, beber, dormir, descansar, se divertir, de poder falar com Deus, de poder ter uma família. E isso por si só já gera muita gratidão e satisfação no nosso coração. Então Deus é o primeiro pilar para a nossa vida. E em segundo lugar, vem o nosso pai e depois a nossa mãe. Você só está aqui porque você teve um pai e você teve uma mãe. Por mais que algumas pessoas ainda falam assim, não, eu trabalho, né, com isso já há 13 anos, mais do que isso, como psicóloga há 13 anos, mas como uma facilitadora do desenvolvimento emocional, muito mais do que 20 anos. E eu já ouvi várias pessoas dizendo, eu não tive pai. Quem já ouviu isso? Eu não tive pai. Eu não consigo entender isso, né? Porque se eu não tive pai, como é que eu existo? Como é que eu posso falar para você e dizer que eu não tive pai? Quer dizer, para eu estar aqui, eu tenho que ter tido um pai e uma mãe. Então, para entender, em primeiro lugar, o primeiro pilar é Deus. E em segundo e terceiro lugar vem o nosso pai e a nossa mãe. Então, quando acontece, né, logo após a fecundação, nós entramos na verdadeira jornada da vida, no verdadeiro desenvolvimento humano, onde nós começamos a ser formados, começamos a nos desenvolver lá no ventre, né, da nossa mãe. E quando a gente vive lá no ventre da nossa mãe, a gente precisa começar a olhar de uma maneira bem diferente para a mãe, né? O corpo da mãe foi a nossa primeira casa. Às vezes a gente pensa assim, né? Quem já comprou sua casa própria aqui? Você fala assim, meu Deus, que maravilha, minha primeira casa própria. Eu quero te dizer que a sua primeira casa própria foi o ventre da sua mãe. Foi o primeiro lugar que você habitou. Foi o primeiro lugar que você se sentiu protegido, seguro, onde você se sentiu nutrido, onde você se sentiu acolhido, onde você recebia tudo aquilo que você precisava. O corpo da sua mãe, ou o útero, é a nossa primeira casa. É um lugar onde você vai se moldando, onde você vai se ajeitando, onde você vai crescendo, onde o bebê vai crescendo. E lá foi a sua primeira casa. Lá foi o seu primeiro lugar. E nós precisamos olhar para a nossa vida dessa forma. E saber que lá na nossa primeira casa, nós somos afetados positivamente e também negativamente. Já foi comprovado, né, cientificamente, que o bebê ele recebe não só a nutrição no seu físico para se desenvolver, mas ele recebe, ele é influenciado por aquilo que a mãe sente. Então, por exemplo, uma criança que ela foi rejeitada, e a mãe, ela passa uma gravidez sentindo que aquela criança ela não é benquista, de que aquela criança não vai ser acolhida, os medos, as inseguranças, esse sentimento de rejeição que a mãe está sentindo por causa daquela criança, aquilo ali passa para o bebê. Então, nós começamos a ser afetados aonde, gente? Lá na nossa primeira casa. Então, a nossa identidade, ela começa a ser formada lá. Porque se eu tenho muito medo, e às vezes eu já ouvi muita gente falando sobre isso, às vezes a pessoa fala para mim assim, nossa, eu tenho tanto medo, eu não sei nem de quê, e eu não sei nem por que eu tenho tanto medo. E eu já logo penso, precisa voltar aonde, gente? Lá atrás. Lá atrás. O que causou tanto medo? O que causou tanta insegurança? Como que foi a experiência dessa mãe na época em que ela estava grávida dessa pessoa, estava grávida desse homem? Né? Em quais circunstâncias que essa mulher estava vivendo? Será que ela estava num momento em que ela estava se sentindo protegida? Será que ela estava se sentindo amada? Será que essa mulher, ela tinha segurança, né, para poder, quando ela tivesse aquele filho ia ter o berço, ia ter o quarto, que ela ia ter alimento suficiente, que ela ia ter dinheiro para comprar fralda?
Será que estava no momento em que o casamento desses pais estava num excelente casamento ou foi um momento de crise? Um momento de muitas brigas, de muito desentendimento? Será que essa criança ela veio no momento em que talvez a mãe pensa assim, eu vou engravidar porque uma criança pode segurar meu casamento? Então, você consegue entender que, eu gosto de dizer isso que eu aprendi, cada criança nasce para um pai em um tempo. Então, eu sou a 11ª filha. Eu nasci em um momento completamente diferente da minha primeira irmã, da primogênita, né? Mas eu nasci também em um momento completamente diferente de todos os meus irmãos. Eu tenho uma irmã que é 1 ano de diferença do que eu. É 1 ano de diferença. Poderia dizer assim, não, a gente nasceu e a gente estava na mesma época, no mesmo momento. Não. Eu me lembro que ela teve festa de aniversário de 1º ano e eu não tive. Poderia ficar com problema emocional, mas graças a Deus eu não fiquei. Não é? Eu entendo que, naquele momento, naquela época, quando ela completou 1 ano, a minha família tinha condições de fazer a festa de aniversário. E eu lembro que ela teve até aqueles, santinho que chama? Com a fotinha, né? 1 aninho estou fazendo, né? Aquelas coisinhas que usava antigamente, que agora é tudo novo. Até isso ela teve. E eu vim logo depois fazendo 1 ano, eu tive? Não tive. Por quê, gente? Porque cada filho nasce para um pai em um momento. Então, nós não nascemos na mesma época. Nós não nascemos nas mesmas circunstâncias. E isso faz a gente entender, né, ou começar a compreender, porque às vezes tem filho que fala assim, meu pai gosta mais do meu irmão do que de mim. Ele não gosta de mim. Ou então, minha mãe tem preferência pelo meu irmão e ela gosta mais ou menos de mim. Quem já ouviu isso? Tenho certeza que todo mundo já ouviu isso. Todo mundo já ouviu isso, né? Mas por quê, gente? Porque nós não aprendemos a olhar para as circunstâncias. Nós não aprendemos a conhecer a história da nossa vida. E nós precisamos olhar, sabe por quê, gente? Porque a nossa identidade ela vai estar sendo formada. E ela é formada através dos nossos pais ou daqueles que cuidaram de nós. Porque tudo bem se o seu pai não pôde cuidar de você. Tudo bem se a sua mãe não pôde estar cuidando de você. Tudo bem hoje, né? Se meu pai morreu, minha mãe morreu no parto, morreu de parto quando eu nasci. Eu ouço muito essas histórias. Teve alguém que cuidou de você. E essas pessoas, sejam elas os pais, sejam os cuidadores, eles são a ponte relacional. Foram, né, a ponte relacional entre você, entre aquela criança e o mundo. Essas pessoas apresentaram o mundo para você. Eles pintaram o mundo para você. Eles mostraram como que o mundo era. Sabe, a mãe é aquela mulher que fala assim, as mulheres são confiáveis, meu filho. Você pode amar as mulheres. Você pode se casar, né? Já o homem, ele tem uma postura toda diferente. O homem já fala para você assim, meu filho, você pode ir para o mundo e você pode conquistar. Você pode ficar rico e você pode prosperar em todas as áreas da sua vida e permanecer nessa prosperidade. Então, quando nós falamos dessa estrutura familiar, dessa chegada, desse primeiro desenvolvimento, nós estamos falando que é uma fase muito importante da vida. Que é uma fase em que o mundo está sendo apresentado para nós e que nós precisamos, a partir de então, desenvolver uma vida emocional mais equilibrada. Então, não é à toa que tem tanta gente problemática. Não é à toa que tanta gente tem problema no casamento, tem problema na vida profissional, tem problema na igreja, na liderança, lá na empresa, na escola. Por quê, gente? Porque tem algumas coisas que estão fora do lugar, ok? Então, vamos entender melhor aí a respeito das funções, né? Antes aí essa frase aí ela é muito interessante, diz assim, antes de ser eu, somos nós. Gente, presta atenção nisso. Quando você chegou, tinha uma história que já estava sendo contada.
Você não começa a história da sua família. Tem uma história que já estava sendo contada. E você se encaixa nessa história. Não tem como você pegar esse livro e ir lá e falar, eu não gosto dessa página, eu vou arrancar ela. Essa página aqui do meu passado não tem jeito, não. Porque é um livro, é uma história. Se você arranca uma página, vai ficar incompleto. Está entendendo? Então, quando nós pensamos que, antes de ser eu não posso dizer, eu sou eu e isso me basta. Eu não preciso de pai, eu não preciso de mãe, eu não preciso da minha família. Alguém já ouviu isso? Falando assim, eu não quero saber da minha família. Eu não preciso desse povo. Não é assim, gente? Eu não preciso desse povo. Eu não estou nem aí para o meu pai, eu não estou nem aí para a minha mãe. Eu me lembro quando eu casei, eu já falei isso algumas vezes, meu marido, a família do meu marido, né, vivia uma fase muito difícil. Aliás, minha sogra era muito difícil, que ela não me ouça, né? Amo de paixão, sogrinha, se você estiver me ouvindo. Ou me ouvir em algum momento, né? Mas eu vivi momentos que o meu marido queria desistir da família dele. Mas entendendo já a respeito dessas coisas lá, 22 anos atrás, 23 anos atrás, eu disse um dia para ele, você não vai desistir da sua família. Você não vai abrir mão da sua família. Eu faltei dizer para ele, você precisa dela. Mas depois, com o tempo, ele entendeu. Né? E hoje eu sei que ele é grato, né, de saber que ele teve uma esposa que fez ele enxergar o quanto que a família era necessária para ele. Ok? Então guarda isso, querido. Antes de ser você, tem o nós. Tem o seu pai, tem a sua mãe, por pior que ele tenha sido, ou por pior que ele ainda seja, que tem gente que parece que não melhora, né? Tem gente que piora, mas tem aqueles que melhoram e graças a Deus por isso. Então vamos falar da função materna. Tá tudo bem até aí? Tranquilo? Então a função materna, gente, é o quê? É nutrir, proteger, é acolher, né? A função materna é aquele vínculo forte, que é interno, que acontece primeiro do lado de dentro, que você sente que é acolhido, você sente que é aquecido por essa força que vem da mulher. Mas quando nós pensamos na função materna, paterna, nós vamos falar de algo que já é externo, que fala de tempo, que fala de limite e que fala de frustração. Então, quando nós falamos de função paterna, nós estamos falando de uma pessoa, de um homem com H, um homem de verdade, que vai transferir para o seu filho ou para os seus filhos esse senso de quê? De que ele precisa de limite, de que ele precisa ser frustrado e que ele precisa saber administrar o tempo. Quem ensina isso para a gente, é o homem. Porque o homem, ele gera em nós direção. Então, o homem, ele gera, né, a função paterna, gera em nós direção e gera em nós segurança. Então, a gente precisa desse homem. A gente precisa da força desse homem. Se você fica só com a nutrição, com a proteção e o acolhimento, e você não recebe o limite, você não recebe a frustração, você não recebe o tempo que vem do pai, o administrar do tempo que vem do pai, você fica com a sua vida comprometida. Entende, gente? Então, nós precisamos tomar as forças do pai, porque elas que atuam no nosso dia a dia. É a força do pai que leva a gente para frente, que leva a gente para cumprir o propósito. É com a força do pai que a gente conquista e permanece com as conquistas. Se você vai só com a força da mãe, sabe o que acontece? Você vai, você conquista, você ganha dinheiro, mas você dá 5 passos para frente, você gasta o dinheiro, você abre mão das conquistas, porque você não aprende com a mãe a segurar, a manter as conquistas. Você não aprende com a mãe, você até aprende com a mãe a ter sucesso, você até aprende com a mãe a ganhar dinheiro, mas é com o pai que você aprende também a ganhar dinheiro, mas a manter o dinheiro na sua vida. Estão entendendo isso aí? Isso explica o número de homens que nós vemos no nosso convívio, que estão comprometidos financeiramente,
que tem dificuldade de desenvolver uma vida profissional mais estável. E ele não sabe por quê. Ele não entende. Ele não sabe por que as coisas para ele não vão adiante. Ele não entende por que ele começa o negócio, mas de repente o negócio parece que passa pelo vão dos dedos. Por quê, gente? Porque ele está indo com a força de quem? Ele está indo com a força da mãe. Então, o pai, essa força paterna, ela nos ensina o caminho para o mundo. É o caminho que é para fora, não é para dentro. A mãe é legal, né? A criança cai no chão. Ai, meu bebê. Gente, minha sogra tem a coragem de chamar o meu marido de meu bebê, esse homem de cabeça branca. Meu menino, meu bebê, né? Ela vê ele como, meu Deus, eu quero pegar o meu filho no colo, né? Se ela pudesse, ela faria isso. Eu fico vendo o Daniel, do Emerson, né, e da Vanderleia, esses dias foi o aniversário dele, eu fui dar um abraço nele, ele deitou a cabeça no meu peito aqui. E eu fui lá na maternidade. Eu falei, meu Deus, eu pegava esse menino, parecia um saco pesado, mas parecia um saco que eu punha aqui na minha mão. Eu conseguia carregar ele todo. Eu já não consigo mais. Ele está deixando de ser bebê, ele está deixando de ser criança, ele está se desenvolvendo. Mas como que uma mãe enxerga um filho, gente? Bebê. Minha sogra, um dia eu mandei uma foto do meu marido dormindo lá, mandei sem ele ver e mandei para ele. Aí ela pegou e falou assim, ela falou assim, meu bebê está dormindo. Eu falei, Jesus, toma conta. Meu bebê está dormindo. Então, a mãe é do tipo assim, a criança cai e ela fala, ai, doeu, vem cá, deixa eu dar um beijinho. Não é assim, gente? E o homem, como é que faz, gente? Levanta aí, menino. Foi nada, não. Foi nada, não. Vida que segue. É vida que segue, não é assim? E a mãe, não, deixa eu ver, sujou, meu filho. Pai não tem essa frescura, não, né, gente? Pai é um negócio assim, ó, chega junto. Pai, ó, vamos lá, meu filho, ó. Não deu nada, não. Dá 3 pulinhos aí que está tudo certo, né? Hã? Chorar é outro assunto. Vamos falar desse chorar depois. Agora já pode, né, gente? Pode ou não pode chorar? Pode chorar, pode chorar. Pode chorar, deixa chorar se for preciso, que às vezes doeu muito, deixa chorar. Mas, filha, agora tá bom, viu? Papai te ama, tá tudo certo, vamos junto. Dá a mão para o papai que nós vamos junto lá. Nós vamos lá, subir naquela árvore de novo. Não é assim? A mãe fala assim, não sobe não, meu filho, que senão você vai cair de novo. O pai, não, vamos lá, agora que nós vamos subir nessa árvore. É assim ou não é? Né? Então, quando a gente está falando, né, de paternidade, maternidade, nós estamos falando de forças diferentes, gente. Você entende que você precisa do seu pai, que você precisa da sua mãe? Que não dá para ficar só com um? Não dá. Não dá para falar assim, eu vou eleger minha mãe a melhor mãe do mundo e eu nem preciso do meu pai porque ele é muito mais ou menos. Não. Você precisa acolher tanto o pai quanto a mãe. E eu preciso correr, né? Porque o tempo passa muito rápido, né, pastor Antônio? Então, gente, geralmente, né, nós falamos muito da mãe. Falamos demais da mãe. Porque a mãe tem esse lado, né, caloroso, aconchegante, de proteção. Né? Mãe não acha filho feio de jeito nenhum. Né? Mãe acha filho tudo bonito. O homem fica assim, meu Deus, esse menino é feio, né, fulano? Coitado, olha o nariz desse menino. Que isso, amor, ele é lindo. Não fala assim dele, não. Né? O homem não é meio razão, né? Fala, meu Deus, será que o cabelo dessa menina não podia ter nascido melhorzinho? Não, não fala assim, senão ela vai ficar com problema. Não fala mesmo não, porque senão fica com problema. Né? Mas assim, a mãe, a gente fala muito da mãe e às vezes a gente esquece do pai. O pai, ele é esquecido, né? Meu marido aqui fala, né, no dia do nosso casamento, depois do casamento, chegaram as fotos, tinha um álbum com mais de 100 fotos minhas, não tinha nenhuma que tinha ele. Aí fez um álbum com as fotos dele, tinha umas 20, de 100 para 20, né? Então, o homem, muitas das vezes, ele não é visto. Muitas das vezes, ele não é reconhecido. E quando a família é inaugurada, quando o filho chega, aí que ele é esquecido mesmo, né, pais? A mulher esquece que ela teve um marido. Ela esquece que ela tem um homem para cuidar, porque o mundo dela gira em torno de quê? Daquela coisa miúda que acabou de chegar dentro de casa. Então, ninguém fala da mãe, ninguém fala do pai. Fala-se geralmente
da mãe. Por quê? Porque é uma questão biológica. A maioria de nós aqui, com algumas exceções, nós moramos 9 meses no ventre da nossa mãe. 9 meses. Gente, tem como não criar um vínculo forte com essa pessoa? Por pior que ela seja? Porque essa mulher pode ser a pior mulher da face da terra. Esse filho vai sofrer, porque tudo que ele quer é ter um vínculo forte, próximo com essa mãe. Então, a gente fala muito da mãe por causa dessa questão toda de ser ela que gera, ser ela que cuida, que amamenta, né? que troca a fralda na maioria das vezes. Né? Mas é através do pai que a vida se inicia. Ainda não se inventou, né, gente, um jeito de homem engravidar e nem se inventou de uma mulher engravidar sozinha, graças a Deus, né? A gente não sabe o que vem pela frente, eu espero não estar aqui quando isso acontecer, porque o negócio vai estar um desastre, né? Porque já está um desastre agora, então imagina quando não precisar mais do corpo da mulher mesmo, não precisar do homem, né? Desse processo todo que a gente já sabe. Então, mas o que a gente sabe, e biblicamente nós sabemos, é que a vida, ela se inicia através do homem. Fala aí dentro do seu coração assim, nossa, que privilégio esse meu. É um privilégio, não é? Você saber que a semente da vida está dentro de você. É um privilégio. Você tem a semente de vida dentro de você. Isso é um privilégio maravilhoso, que a mulher ela pode desejar muito ter um filho, mas se ela não tem um homem na vida dela, ela vai ter que pelo menos comprar o esperma lá no banco de dados, banco de esperma, sei lá como é que chama, porque ela depende disso para poder. Ela pode ter o óvulo, mas se não tiver o espermatozoide, ela precisa dele para poder ser fecundado, o óvulo. Né? Então, a vida inicia com quem, gente? Com o homem. Fala, a vida inicia comigo. Então, vamos lá. A convivência com o pai, ela leva o menino a aprender a lidar com seus sentimentos e como agir em situações difíceis, em que precisa rapidez de raciocínio e de percepção. Entende que tempo tem a ver com o homem? Né? Gente, é o homem que ensina o menino, rápido, corre, fica, para, rola, deita. Não é isso não. Né? É o homem que ensina. Eu não convivi com meu pai, então eu aprendo muita coisa com meu marido, graças a Deus. Só que ele não é meu pai, ele é meu marido. Eu já aprendi isso, graças a Deus. Eu era equivocada, mas está tudo certo agora. Né? Mas meu marido, ele me ensinava e me ensina até hoje. Eu lembro dele quando eu comecei a dirigir, ele falava, Leia, presta atenção, não desce do carro de uma vez. Olha, se estiver à noite, anda no meio da rua. Se você parar no semáforo, para no meio da pista. E sempre olha para um lado e para o outro. Não anda de janela aberta. Sempre com a janela do carro fechada. E dentre outras coisas. Então, o pai, gente, ele ensina a gente a como lidar nas situações da vida. Né? Eu me lembro de uma cena. Nem é uma cena, não. É porque eu ouvi a história, o negócio foi tão real para mim que ficou como se fosse uma cena. Eu me lembro do Bispo Francisco, ele contando a história da filha dele uma vez. A filha dele era pequenininha e ele estava de mão dada com ela. E no meio-fio, assim, para poder atravessar. De repente, vem aquele carro fazendo um maior barulho, né, aqueles freios e tal. A menina apertou a mãozinha e fez assim para o pai. Tipo assim, está tudo bem, eu posso ficar aqui? Ou é para correr, né? Então, assim, se o pai falasse, vamos, ele ia pegá-la no colo, ia retroceder, ia afastar, ia fazer alguma coisa. Mas a filha fez o quê? Ela olhou para o pai para ver se estava tudo bem. Teve um barulho, teve uma brecada, teve um freio que foi rápido demais. Mas ela olhou porque o pai é quem transmite segurança para o filho. Então, como diz ali, situações difíceis em que precisa de rapidez, de raciocínio e de percepção. Gente, é o pai que mostra isso para a gente. É o pai que ensina isso para nós. Por isso que nós precisamos estar bem conectados com esse pai. E você pode estar pensando assim, Leia, não é nada disso não, lá em casa não teve nada disso. Eu estou falando do que é o real, do que é o ideal, do que deveria acontecer. Mas lembra que eu falei que nós precisamos conhecer as histórias, que nós precisamos conhecer as verdades?
E é por causa dessas verdades que eles viveram, que muitos deles não conseguiram viver esse monte de coisa que eu estou falando para vocês aqui. Tudo certo, gente? Porque senão você vai falar assim, esse negócio não se encaixa, não. Tudo errado. Meu pai não foi esse homem. Ele não estabeleceu limite, ele não me frustrou, ele sempre me mimou, ele sempre deu tudo que eu queria, me deu agora uma BMW, eu nem pedi para ele BMW. Sei lá se é BMW que vocês gostam, né? Mas tudo bem. É esse aí que vocês pensaram mesmo. E ele ajuda a gente a ter percepção. E nos ajuda a lidar com sentimentos, gente. Se você fica só com a mãe, você vai ficar emocionalmente hemorrágico. Entende esse termo? Manteiga. Como vocês falam por aí, um quê? Frouxo, mariquinha. Na minha época era mariquinha, né? Aparecendo mariquinha, é assim, né? Então, o pai, ele tem esse papel. Pode passar, André. Um pai, ele ensina, pelo exemplo, a hora de lutar e a hora de recuar. O pai, ele faz isso com o filho. Ele mostra para o filho, filho, vá lá. É assim. O filho está na escola. E apanha lá na escola. Mãe, fulaninho me bateu, Joãozinho me bateu. Vou lembrar do Daniel de novo. Daniel tinha um menino que estava fazendo não sei o quê com ele lá, não sei se fazendo hora com ele, o Emerson vai saber melhor. Ameaçando e tal. Um dia o Daniel estava lá em casa, e descendo com o vô dele, do elevador, dá de cara com o tal do menino. Quando ele dá de cara com o tal do menino, ele falou para o vô e falou assim, vô, esse é o menino. Eu já tinha contado a história. Esse é o menino. Aí o vô pegou e falou assim, olha aqui, fulano, você sabe quem sou eu? Mais ou menos assim, né, amor? Eu sou avô do Daniel. E foi mais ou menos isso. Se você mexer com o Daniel na escola, você vai se ver comigo. O menino abriu o olho até no branco, né? E deve ter pensado assim, esse homem de cabeça branca aqui, ele deve ter força no braço, então é melhor recuar, né? O Daniel depois contou que o menino começou a melhorar. É óbvio que ele orou, ele teve a ajuda do pai dele, teve a ajuda da mãe dele, né? Estou falando daquilo que eu vi. O que o avô estava ensinando naquele momento ali, e o pai também deve ter ensinado de alguma coisa parecida, né? Meu filho, não briga sem necessidade. Você não precisa brigar com esse menino. Vocês fizeram isso? Fez isso, Emerson? Ou você falou para ele bater? Não? Porque também tem a hora que, no caso do Daniel, ele não falou para bater, não. Mas tem situações que o pai, ele não vai falar para poder não bater. Ele vai falar, senta a mão na fuça dele. Mas mão cheia. Dá uma só, meu filho, e corre. E corre. Não é porque se ficar, vai apanhar, né? Então, assim, o pai, ele ensina, pelo exemplo, a hora de lutar e a hora de recuar. Gente, tem mesmo. Seu filho está lá apanhando na escola, vou lá na escola. Foi lá, não resolveu, o menino continua apanhando. Você vai falar o que para ele? Filho, continua apanhando, porque você é de Jesus. Vamos descer para a terra? Porque a gente vê isso muito nos filmes, né? Quando o menino decide crescer para cima do outro, ou vem um amigo e ajuda a defender, nunca mais a turminha do mal vem enfrentar o menino. Por quê? Porque viu que ele não é o mariquinha, que ele não é o filhinho da mamãe, que ele sabe se defender, porque ele aprendeu a se defender aonde, gente? Em casa com o pai. Então, o pai, ele tem essa função. Um pai também ensina a hora de trabalhar e a hora de descansar. O contrário também acontece. Tem pai que não ensina que tem que descansar, não, né, meu amor? Meu sogro ensinou para o meu marido que esse negócio de descansar era coisa de mulherzinha. Tanto é que acho que ele levanta às 6 horas da manhã, ele só para na hora que ele vai deitar, porque ele acha que ele tem que trabalhar o dia inteiro. Não está fazendo nada assim de muito necessário, não, mas ele tem que estar trabalhando. Mas é o pai que ensina qual que é a hora de sair para trabalhar. Tipo assim, gente, 11 horas da manhã, está um menino lá igual o Isaac. Quantos anos, Isaac, você tem? 16 anos. Fez 17, né? Vai fazer 17. É isso aí. Vamos supor que o pai do Isaac estava lá, né, Isaac?
E seu pai vê o Isaac, o pai dele vê ele dormindo até 11 horas da manhã. Ele vai falar, que lindo, meu filho, 17 anos, dormindo até 11 horas. Ô, filho, continua dormindo. É assim que pai faz, gente? Queima ele, Jeová. Queima ele, queima ele. O que o pai fala, gente? Isso não é hora de homem estar deitado, não. Vai procurar alguma coisa para você. Pai, não tem nada para fazer, estou de férias. Vai procurar alguma coisa para você fazer. Vai se ocupar com alguma coisa. Pai está ensinando o quê, gente? Está ensinando que tem hora para descansar, sim, mas também tem hora para trabalhar. É o pai, lembra, que dá os limites, é o pai que dá a direção, é o pai que dá o exemplo. Agora, se o pai dorme até meio-dia, o menino vai dormir até as 2. Né? Minha irmã, ela falava assim, lugar de homem é na rua trabalhando. Hoje ela tem que mudar essa retórica dela, ela tem que dizer o contrário, porque muitos homens estão trabalhando em casa agora, né? Mas ela tinha isso, ela falava, não, meu marido em casa não dá, o homem tem que estar na rua trabalhando, né? Mas é mais ou menos isso, porque um homem, ele é aquilo que o pastor falou ontem, né? Ele é aquele que provê, é aquele que chega junto com os recursos, não é? E biblicamente falando, é isso que a Bíblia também ensina para nós. Passa para nós aí, André. Ele ensina qual é a hora de ser brando, ser amoroso, de ser uma pessoa, né, bem equilibrada emocionalmente, de ser flexível. E ele ensina também qual é a hora de ser justo. Por exemplo bem simplesinho, né? O Antônio está brincando com os brinquedos do... Não, Arthur é seu filho, seu irmão. Bernardo. Hã? Do Gustavo. Aí o pai dele, eles começam a brigar porque o Antônio pegou o brinquedo do Gustavo. A mãe geralmente vai chegar e falar assim, vocês têm que brincar juntos, gente. Ou então fala, né, devolve para ele. E fica aquela zoeira, aquela confusão, porque o Antônio não quer soltar o brinquedo. O pai chega e diz, o que está acontecendo, gente? Aí fala o que está acontecendo. De quem que é o brinquedo? É do Gustavo. Ô, gente, fala para mim, tem conversa? Não. Antônio, devolve o brinquedo para o Gustavo. Não, pai, mãe. Começa a abrir aquele bocão, Antônio, né? Vocês conseguem imaginar isso? Não. Então, o Antônio abre aquele bocão e começa a chorar, e ele fala, para de chorar agora. Ele não fala engole o choro, não, porque ele é convertido, pai. Ele fala, para de chorar agora. O brinquedo é do seu irmão, vai brincar com os seus brinquedos. E chega desse assunto aqui. Você vai brincar com os brinquedos do seu irmão quando ele deixar. Mãe também tem essa postura, mas o que eu quero trazer para vocês? A firmeza desse pai. Ele é justo. O pai, geralmente, ele é justo. O limite que a mãe ela coloca para o filho, ele é um limite sem vergonha. Eu já falei isso em algum momento, acho que não sei se eu falei da outra vez, mas a mãe é assim, gente. Ah, é do seu irmão? Então tá. Não, mãe, mas eu quero, e vai andando atrás dela, segurando a saia dela, até lá na cozinha. Mãe, eu quero brincar, o Gustavo não está deixando, não está deixando. Gustavo, empresta o brinquedo para o seu irmão só um pouquinho. Gente, é assim ou não é? É desse jeito, é desse jeito. Então, você está entendendo que o homem, ele tem essa facilidade de ensinar como que é ser brando e como que é ser justo. E também ensina o seu filho a natureza da fé. Não é papel da mãe discipular diretamente o filho ou fazer isso sozinha. É papel do homem apresentar Deus para o seu filho. Quando você vai para a Bíblia, você vê homens apresentando Deus. Isaac, se eu não estou enganada, acho que é Isaac. Ele tem as experiências, ele conhecia o Deus do pai dele. Até que chega um momento que ele tem a experiência de conhecer o Deus do seu pai, onde ele tem a experiência do Deus do seu pai, onde ele tem uma experiência pessoal. Por que ele consegue viver essa experiência espiritual? Porque ele viu o pai se relacionando com quem? Com Deus.
Então, essa natureza da fé, essa espiritualidade, ela tem que ser passada pelos dois. Entenda que tudo que eu estou falando aqui serve tanto para o pai quanto para a mãe. Mas o nosso foco aqui está sendo o pai. Mas é o pai que ele precisa exercer o sacerdócio na sua casa. Esses dias eu tive uma experiência. Você sabe que a gente não tem filhos, né, biológicos. Então, lá em casa, é meu marido. Não é? E eu tive uma experiência ruim, uma coisa muito desagradável em casa, e eu fiquei o dia inteiro trabalhando, eu orei, eu ungi a casa, uma coisa ruim que eu vivi. E quando eu cheguei, trabalhei o dia todo, acho que eu tive culto, não sei o que teve aqui à noite, e eu falei, a primeira coisa que eu vou chegar em casa, eu vou falar para o Josué o que aconteceu, eu vou pedir para ele orar comigo. Eu vou pedir para ele me ungir e orar comigo, porque o negócio foi meio sinistro. E nós nem sentamos, eu coloquei minha bolsa na cadeira e eu falei, amor, me escuta, eu preciso que você ouça o que aconteceu comigo, eu quero que você ore comigo e me unja. Na mesma hora, ele falou, eu vou te ungir agora, cadê o óleo? Vamos ungir a casa toda. Isso é função de sacerdócio. Isso é alguém que está no seu lugar. Isso é alguém que tem a natureza da fé. Isso é alguém que entendeu que, estando no lugar certo, ele consegue direcionar a sua família. Agora, imagina se eu tenho 3 filhos lá vendo isso. Se são 3 filhos homens, no futuro, eles vão viver exatamente isso, em situações diferentes, mas eles vão se colocar como homens com autoridade espiritual. Por quê? Porque receberam a natureza da fé de quem, gente? Do Pai. Ok? Qual que é o próximo aí? Um pai, ele ensina a respeitar a realidade que a vida nos apresenta. E é exatamente isso. Não tem mimimi. Não tem carne hoje e não tem, meu filho. Vão crer que amanhã vai ter. Infelizmente, eu quero uma bicicleta. Eu quero aquele carro automático. Filho, não vai dar agora. Papai não tem condições de te dar, porque realmente esse não é um momento para nós, é um momento que está difícil. É a realidade. Aceita que dói menos, é mais ou menos isso que o homem faz, não é? E um pai também ensina a conquistar o mundo e a manter as conquistas. Lembra que eu falei isso no início? O pai, ele abre o mundo, ele apresenta o mundo para você. Mas ele mostra para você que você pode, com a convivência com ele ao longo da vida, que você pode conquistar e que você pode reter as suas conquistas. Talvez você está aqui me ouvindo e pensando assim, meu Deus, então será que é isso? Eu ganho dinheiro, parece que o dinheiro sai, entra como se fosse um saquetel furado. E eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu levo a sério os princípios bíblicos. Mas as coisas não acontecem na minha vida profissional. A minha carreira profissional parece que ela não deslancha, parece que ela não vai. E eu quero aliviar para você. Querido, se você não tem o seu pai, se o seu pai não teve isso para poder derramar sobre a sua vida, graças a Deus, a igreja tem esse papel. A igreja tem esse papel. Eu fico vendo, o Diego fala muito, você começou a dar um testemunho lá, e eu estou curiosa para ver o restante no seu Instagram. E eu fico vendo o testemunho dos nossos discípulos aqui na igreja. Eles têm pai, gente. Eles tiveram pai, e todos eles têm pai ainda. Mas eles têm um pai espiritual que vem trazendo, vem carregando uma bagagem que talvez o pai biológico ele não tinha. Mas o pai espiritual ele tem para poder liberar sobre o filho. E eu falo de uma bagagem saudável, que vai ensinar exatamente isso que nós estamos falando. Entendendo que pai e mãe não precisam ser perfeitos. Nossa, então meu pai era muito ruim porque ele não tinha nada disso aí. Não pensa isso, porque o seu pai não precisa e não precisava ser perfeito. Um pai, ele nos ensina a conquistar o mundo e manter as nossas conquistas. Eu queria que você guardasse isso. Seu pai, ele te ajuda. Quanto mais conectado com seu pai, mais seguro que você pode conquistar, que você pode se apropriar de riquezas nessa terra, mais você vai conquistar e mais você vai avançar. Próximo, André. Ele te ensina a conquistar o mundo. Então, gente, para vivermos em plenitude, os pais precisam estar bem integrados dentro de quem? Dentro de nós. Você quer viver pleno? Quem quer viver pleno? Esse negócio de pleno parece de mulher, né? Não. Plena de leveza, em paz, tranquilo, com uma vida favorável. Significa que você, querido, precisa tomar os seus pais dentro do seu coração.
Porque o contrário disso, quanto mais a gente querer excluir, rejeitar, querer manter a distância, não quero saber desse homem, eu não quero saber o que ele está fazendo, eu quero mais ele longe de mim. Se não tem raiva, se não tem falta de perdão dentro do seu coração, tudo bem ele ficar longe. Mas desde que você se lembra, eu não fui... Eu não cheguei aqui por um acaso. Eu vim de um homem porque a minha vida começou naquele homem, por pior que ele seja. E tudo que eu tenho por esse homem é gratidão, porque ele me deu a vida. Depois de Deus, ele me deu a vida. Quando nós não honramos, nós vamos viver vazios. Sensações de vazios, sensações de que nós não conseguimos, sensação de que você não consegue manter um casamento, que você não dá conta de criar os seus filhos, que você não dá conta de estabelecer limites, regras, de ensinar o seu filho da forma que você deveria. Sim? Vazio. Uma sensação de que parece que eu estou perdido, sem direção, eu nunca sei para onde eu vou, eu nunca sei o que eu tenho que fazer. Aí você está lá andando pela rua, né, com esse vazio dentro do peito e lembra, eu tenho esposa, eu tenho os filhos que estão esperando uma direção que vai vir de mim, mas eu não tenho essa direção para ele. Tudo bem quando você não tem. Mas não está tudo bem quando isso é uma realidade diária, quando isso persiste dentro do seu coração. Nós não temos que ter resposta para tudo. Mas o nosso coração, dentro do nosso coração, tem que estar o nosso pai, tem que estar a nossa mãe. E em especial o que nós estamos falando aqui, no nosso coração, no seu coração, tem que ter a força do seu pai para você avançar. Para você ser um excelente marido, você precisa tomar força positiva do seu pai, não é a força negativa. Então, meu pai matou, eu vou matar também. Meu pai roubou, eu vou roubar também. Não. É a força do homem que te deu a vida. Não os maus exemplos que ele deu ao longo da vida dele. Certo, gente? Então, pensando bem, né? Bom ou mal? Vivo ou morto? O seu pai deve ser honrado. Meu pai já morreu, 360 anos. Você precisa honrar seu pai. Meu pai foi um homem muito mau, ele foi bandido. Você não sabe, ele foi traficante. Ele matava gente assim, olha, era dezenas de pessoas que ele matava. Foi preso. Eu vou honrar esse homem? Aí eu pergunto para vocês, vai honrar ou não vai honrar? Vai honrar ou não vai honrar esse homem que matou um monte de gente, esse homem que foi preso, que você teve que ir com a sua mãe lá, visitar ele lá no presídio? Vai honrar ou não vai honrar? Vai honrar. Por quê? Porque a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. Não fala assim, se o seu pai for bom, Antônio, se ele fez tudo que você merecia na vida, te deu tudo que você merecia, honre ele. Não. Está falando, honra teu pai para que tudo te vá bem. Agora, honrar é diferente de amar. Você nem precisa amar. Amor, sente, ai, estou com uma saudade do meu pai, dá um abraço nele. Não, você não precisa sentir isso. Mas honrar, reconhecer, eu tenho um pai, eu vim de um homem, ele me deu a vida. Teve um momento bom lá com a minha mãe, e eu vim desse momento. Ou teve um momento horrível com a minha mãe, mas Deus me desejou mais do que o meu pai e minha mãe, e Ele me deu a vida através do meu pai e através da minha mãe. Vocês estão entendendo como é que é honrar, gente? Se queremos que tudo vá bem para a nossa vida, nós precisamos aprender a honrar, respeitar. Eu vi uma frase, essa frase aí, que a pior verdade é melhor que a melhor mentira. Por que é isso aí? Às vezes tem mãe, a mãe é aquela que protege, né? Então a mãe às vezes foi estrupada. E o filho é fruto de um estupro. Aí ela esconde do filho o pai dele. E fala, seu pai sumiu no mundo, não sei nem quem que é esse homem. Mas ela sabe quem é. E ela não conta para ele a história. Que isso, Leia? Como é que vai contar para o menino que ele é filho de um abuso, filho de um estupro?
E eu te pergunto, é justo para esse menino ser isento da dor agora, enquanto criança, e viver a dor de ser um fracassado lá na frente? Ou é mais justo que ele viva a dor agora, que ele sofra agora, que ele seja acompanhado, ajudado agora, viva essa dor agora e tenha um futuro promissor lá na frente? Às vezes nós queremos omitir a verdade, a mãe, ela tem muito disso. A mãe, às vezes, ela omite verdades e às vezes também ela fala não verdades. Tem muitos de nós, ou alguns de nós, eu escuto muito isso no consultório, as pessoas falando assim, não, porque o meu pai, eu não conheci meu pai não, mas o meu pai, ele era assim, 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 mas você não conhecia seu pai. Não, mas a minha tia falava que ele era assim. Aí eu te pergunto, ela conheceu o pai? Não, não. Quem conheceu? A tia, a mãe. Então, se eu não conheço, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar conhecer, porque a minha tia teve a percepção do meu pai que eu talvez não teria. E ela teve a percepção do meu pai, que não é o pai dela. A minha tia é cunhada do meu pai. A percepção que ela tem não é do meu pai, é do cunhado que é dela. Vocês estão entendendo? Baguncei? É igual a mãe. A mãe fala, esse homem não presta, ele não está nem aí, ele não gosta de trabalhar. Esse homem é um ignorante, é um bronco, não é ignorante, é um ignorante. Esse seu pai não presta, ele não está nem aí para você. Gente, ela está falando de quem? Ela está falando do pai ou ela está falando do marido dela? Quando ela fala assim, mas ele nem liga para mim, ele nem me elogia, seu pai não está nem aí para a gente. Ela está falando do homem dela. Nós temos que aprender, gente, a separar. Às vezes você ouviu coisas da sua mãe, das suas tias, da sua avó, com respeito aos seus pais, e hoje em especial com respeito ao pai, que talvez não é verdade. É algo que é da percepção dela, que do lugar dela, ela viu. Ela percebeu do jeito dela, com as questões internas que ela tinha. Então, se você não conhece, mas já morreu. Morreu, como é que eu vou conhecer? Vai procurar saber, mas vai procurar saber da história. Quando você ouvir muita coisa ruim, te dar uma dica. Nossa, mas coitado, meu pai, era ruim mesmo. Vá lá e procura saber como é que era a história do pai dele. Como é que era a história do pai dele com o pai dele, com o seu avô. Conheça a história do seu avô com o bisavô. Busque conhecer a história do bisavô com o trisavô. Corre o risco de você perceber que tem uma lealdade sistêmica aí. Corre o risco de você perceber que tudo que o seu pai está fazendo é sendo leal ao sistema familiar dele. Se o pai é ausente, pode olhar para a história familiar, porque teve um pai ausente na família. E às vezes é muito fácil eu olhar do lado de fora e dizer, é um omisso, ele não está nem aí para os filhos. Talvez ele não aprendeu, sabe por quê? A gente só dá aquilo que a gente recebe. Você só vai dar para os seus filhos aquilo que você receber. Ok, gente? Então, nós temos que entender coisas importantes aí. Pai é diferente de marido. Entenderam isso? Quando a sua mãe vier falar, ou às vezes que ela falou, passa no filtro. Ela estava falando do meu pai ou ela estava falando do homem dela? Vou nem falar marido. Ela estava falando do homem dela ou ela estava falando do meu pai? Porque, com certeza, o homem, o marido, frustrou ela muito mais do que o pai. Então, nós temos que passar no pente fino, passar na peneira, de quem que essas pessoas elas estão falando de verdade. E entender que, se você não aprender a fazer isso hoje, você é adulto, e, no caso, a mãe, no desenvolvimento humano, eu gosto bastante de dizer isso, chega um momento, quem tem filho pequeno aqui? Sua esposa é bem próxima dele, sim ou não? Quem a esposa ainda está grudada ainda? Está assim, meu bebezinho. Quem a esposa ainda está grudada com o filho ou com a filha? Levanta a mão. Ainda está grudada ainda. Está grudada. É a mamãezinha. Ela precisa recuar. Deixa eu falar. Vai chegar uma hora
que essa mulher tem que dar lugar para você. Vai chegar uma hora que ela vai ter que fazer isso aqui, ó, e dar espaço para o pai entrar. Por quê, gente? Porque a mãe autoriza o filho a amar o pai. Se a mãe não deixa, ficar protegendo com superproteção, num vínculo de dependência. Gente, a mulher é fácil para ter isso. Eu me lembro de uma discípula, a menina dela já estava com 3 anos e ela soltando os peitos na boca da menina. Eu estou assim, fulana, pelo amor de Deus, essa menina não precisa mais disso, ela já está chupando até cana. Não, pastora. Eu falei, olha, aí um dia eu falei para ela, não, aí eu segurando o peito, gente, eu falei assim, não é ela que precisa dessa amamentação, é você. Ela olhou para a minha cara. Estava criando um vínculo de dependência com a criança. A mãe tende a reter, lembra que é para dentro? E o pai vai fazer o que com seu filho? O que você vai fazer com seu filho? Vai abraçar e vai soltar para o mundo, para ele conquistar e viver o propósito dele. Ficou claro isso para vocês? Então, gente, às vezes a mãe ela tenta segurar, mas a mãe ela precisa autorizar essa menina, esse menino a amar esse pai. Ela precisa autorizar essa menina a ser apaixonada por esse pai, porque o pai, gente, é o primeiro amor da menina. O pai é o primeiro amor da menina. E se ele a tratar como um pai, como aquele que respeita, com honra, ele vai ensinar para ela que ela vai se entregar para um homem que vai respeitá-la, que vai amá-la, que vai honrá-la como ele a trata. E o homem, quando você tem um filho homem, você vai ensinar como que deve tratar um homem. Agora, se fica lá, nos braços da mãe, vai aprender a ser homem, gente? Não. Vai ficar chorando dentro de casa porque não tem emprego e não tem dinheiro. O homem fala o quê? Levanta da cama, vai bater de porta em porta, vai arrumar emprego, vai capinar um lote, mas faz dinheiro. Não é assim? Na minha época falava isso, hoje em dia não fala não. Né? Capinar lote, que isso? Meu filho capinando lote, pegando na enxada. Né? Na minha época falava. Né? Mas hoje não precisa disso. Então, para vivermos em plenitude, os pais precisam estar aonde, gente? Dentro do nosso coração. Como é que está meus tempos? Senão eu termino aqui agora. Olha, não faz isso comigo. Eu queria falar, então, de 3 exemplos para vocês. De modelos de pais, de exemplos de pai. Na verdade, a ausência por falecimento. Às vezes você não teve seu pai porque ele morreu. Morreu logo que você nasceu. Eu, no meu caso, por exemplo, perdi meu pai, eu tinha 9 anos de idade, precocemente. Meu pai, ele ficava pouco em casa, ele trabalhava muito, mas também tinha uma vida meio desregrada para lá, gostava das bebidices dele, né, dar uma chapadinha. Meu pai era um alcoólatra, ele se converteu na igreja da Assembleia, lá na Rua São Paulo, um dia, entrou embriagado. Nos últimos dias de vida dele, ele entrou embriagado dentro da igreja. E ele assistiu o culto, ele aceitou Jesus, e ele saiu sóbrio do culto. E ele contou isso para uma amiga nossa, que hoje é falecida, a Tininha, Juventina. Ele contou isso para ela, que ela contou para minha mãe. Ele não tinha contado para ninguém. Ele falou para a Tininha assim, Tininha, eu entrei na igreja, eu estava trêbado. E eu participei do culto lá, e eu levantei a mão para aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus. E ele realmente aceitou Jesus. Então, meu pai, ele se converteu antes da morte dele, não deu tempo dele ser batizado. Na noite anterior à morte dele, ele tinha prometido para minha mãe que no domingo ele iria no culto com ela. O sonho seria a realização do sonho da minha mãe. E só que na manhã seguinte, ele foi para trabalhar junto com 4 homens, sofreu um acidente no trevo de Sabará, onde morreram 4 homens e um sobreviveu, para contar a história como que foi. 1 ano depois, esse sobrevivente também faleceu. Então, eu convivi com um pai que ele não experimentou a transformação. Um pai que ele era ausente, um pai que era alcoólatra, um pai que deixava faltar as coisas, mas um pai que entendeu que não podia deixar, porque por boa comunicação com a mãe, ele passou a receber o dinheiro, entregar todo o dinheiro na mão da minha mãe para que ela administrasse toda a finança, para que não faltasse nada dentro de casa.
Então, meu pai ele era um ausente. Ele foi ausente uma boa parte da minha vida e depois do falecimento ficou ausente porque morreu de uma forma muito brusca, né? Quando a gente pensa, né, nessa ausência por falecimento, a gente tem que pensar que isso pode gerar muita ausência na vida de um adulto. É como se parece que está faltando alguma coisa. E agora, eu contando para vocês, eu estou lembrando da minha experiência. Eu me lembro que eu já era adulta e ia trabalhar e passava pelo centro da cidade. No meu coração, eu tinha a sensação que eu ia encontrar com meu pai na Praça 7. Uma coisa mais louca. Porque eu não tinha o meu pai como morto dentro de mim. Eu tinha o meu pai como ausente dentro do meu coração. Porque foi muito precoce para mim a morte dele. Até que eu passei por todo um processo de cura, fui ministrada, e depois de um outro momento eu posso falar isso para vocês, mas eu vivi por muitos momentos da minha vida sentindo essa ausência, como se ele chegasse a qualquer momento. Eu me lembro de várias vezes estar sentada na casa da minha mãe, né, quando eu era solteira, e ter a sensação ou o desejo dentro da minha alma de que ele entrasse pela porta e viesse e falasse comigo. E o maior desejo daquela criança de 9 anos era receber o abraço do pai, coisa que eu nunca tinha recebido. Então, às vezes, você vive com esse pai, né, com essa ausência, né, e pensa assim, meu Deus, que sensação ruim é essa? Porque pode ter relação com o falecimento do seu pai, com a falta do seu pai, com essa ausência. Então, a gente precisa também olhar para isso aí. Eu falei, né, da questão de esconder, né? A gente não deve esconder nada dos filhos. A gente precisa contar. Se morreu, eu estava preparando esse material e lembrando de uma história de um menino que o pai matou a mãe na frente dele. Ele tinha, acho que 3 anos ou 4 anos, esse menino. Imagina isso. Imagina se alguém pode poupar esse menino dessa dor. Não tem jeito. Agora imagina se essa mãe tivesse sido morta pelo pai e ele não estivesse presente. E dissessem assim, nós não vamos contar, ele nunca vai saber dessa história. Ele não vai saber da história dele, ele não vai saber se prevenir, ele não vai saber se proteger de que isso venha acontecer com ele também. Porque lembra, a gente tem que conhecer a história para a gente ser livre. Nós precisamos disso. Então, gente, não dá para a gente poder ficar escondendo as coisas. Esconder as coisas não resolve. Morreu, foi morto, foi assassinado, suicidou, precisa conhecer. É óbvio que uma criança, ela tem que ser comunicada no nível de uma criança. E aí vai se mudando a forma de comunicar essa história com o desenvolvimento ao longo da vida. Segundo modelo é o pai desconhecido. Não conheço meu pai, não sei nem por onde ele passou. Eu me lembro várias vezes, em alguns casos de atendimento, das pessoas chegando e muita dificuldade profissional, dificuldade dos relacionamentos, aí conhece, faz o genograma, conhece a história, aí descobre. Não conheço meu pai e não sei nem onde ele está. E eu tive alguns casos maravilhosos, por sinal, em que a gente trabalhou e desse filho ir atrás do pai. Primeira coisa que veio foi o medo. Se meu pai não me receber? Mas você vai lá e vai ter contato com o pai. Não vou entrar muito nisso, não. E todos os casos, eles foram atrás do pai, que era desconhecido, que não conhecia. Por omissão da mãe, como eu disse, ou por falta de oportunidade, ou porque o pai ele constituiu família com uma outra mulher. Mas esse filho, ele precisa do pai. Esse filho, ele precisa da força do pai. Quantos aqui precisam da força do seu pai? Se não precisava, agora está precisando, né? Então, esse filho, ele precisa da força do pai. Ele precisa... você pode pensar assim, mas meu pai morreu. E eu não sei nada dele. Ele, para mim, é um desconhecido. Acha uma foto. Acha uma foto. Mas se identifique com aquela foto. Busque alguém que conheça a história do seu pai. E conheça, faça perguntas a respeito da história do seu pai. Eu lamento profundamente, porque eu fiquei tão focada na mãe, que eu esqueci de perguntar para minha mãe a respeito da história do meu pai. Eu falei isso aqui em algum momento, num dos nossos cultos. Eu já estou curiosa para saber a história do meu pai, porque eu sei pouco a respeito da história do meu pai. Porque isso é necessário.
Ele morreu, não foi apresentado para você, busque conhecer. Porque se isso acontece com você, sente vazio, você sente que não vai dar conta, você vive meio sem propósito, trabalhando isso dentro de você, você vai ver que as coisas vão começar a modificar. E esses casos que eu acompanhei, eu me lembro de um dos casos, o rapaz, ele estava namorando e ele não conseguia, ele queria casar, mas ele não dava conta de dar os passos práticos para o casamento. E a gente começou a trabalhar essa questão, logo ele conseguiu se casar, logo depois ele teve filho, está feliz, está casado até hoje, que eu tenho notícia dele ainda, está casado até hoje. Né? Também tenho casos de pessoas que viveram uma vida tão ruim, tão desgraçada, perdão da palavra, que resolveu ter amnésia, não lembra das histórias passadas, não lembra como que foi a infância. Tudo, gente, é uma forma de se esquivar da dor. Mas nós precisamos enfrentar a dor, quer seja ela, não importa qual é o nível da dor, nós precisamos enfrentar essa dor. E o pai distante, como eu disse, é necessário acolher esse pai aonde, gente? Dentro do seu coração. Eu não sei como é que está, né? Possivelmente, esse pai distante, ele teve um pai distante. Quando eu falo de não conhecer a história do meu pai, eu fico pensando, poxa, 9 anos. Se eu não sei nada do meu pai, da história do meu pai, significa que eu nunca ouvi o meu pai falando do pai dele. Olha que coisa triste. Ele tinha condição de ser um pai presente, gente? Possivelmente não, porque possivelmente ele também teve um pai ausente. Possivelmente o meu avô teve um pai que era ausente. Por quê? Por causa de lealdade. Nós mantemos uma lealdade, nós mantemos o sistema do jeito que ele está. Mas tem algumas lealdades que elas precisam ser rompidas. Aquilo que você mais odeia nos seus pais, e principalmente no seu pai, presta atenção nisso que eu estou falando para vocês. Quem aqui tem alguma coisa que você odeia no seu pai? Só corajosos, levanta a mão. Levanta bem alto assim, ó. Eu tenho coisa que eu odeio no meu pai. Mas fala com força assim, eu odeio. Odeio. Se você não olhar para isso, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a repetir inconscientemente aquilo que você mais odeia. Porque aquilo que a gente resiste, a gente repete. Aquilo que a gente não quer ver, aquilo que a gente abomina, é aquilo que a gente repete. Odiava quando meu pai gritava com a minha mãe. Olha para a sua vida para ver se você não está agindo do mesmo jeito com a sua esposa. Entende que a gente precisa olhar? Entende que a gente tem que olhar para a nossa história e romper com os ciclos das repetições? Gente, por favor, eu estou te pedindo encarecidamente. Olha para a sua vida, olha para a sua história, olha para a vida dos seus pais. Tem doenças na família que estão vindo, um esquizofrênico demora 4 gerações para se formar um esquizofrênico. Tem uma série lá no Amazon Primer, que chama? Chama This Is Us. Ela mostra tudo isso que eu estou falando para vocês. Vai lá e assiste. Tem um rapaz que eram 3 irmãos. Não vou contar a história não, porque eu nem tenho tempo para isso. Mas a mãe se vinculou à filha, o pai se vincula ao filho adotivo e ele fica solto. Na história, a gente começa a ver, ele foi excluído dentro da família dele. Sabe o que acontece ao longo da vida? O pai dele excluiu o pai dele porque era um alcoólatra. O pai dele excluiu o irmão da vida dele por causa de um monte de situações que ele viveu na vida dele no Vietnã. Sabe o que acontece? O menino vive um excluído, ele fica riquíssimo, ele vira um ator, ganha muito dinheiro, mas ele não consegue manter os relacionamentos, e ele entra no ciclo de repetição, porque o pai dele se tornou um alcoólatra, ele se tornou um alcoólatra porque o avô era alcoólatra e o bisavô era um alcoólatra. Um ciclo de repetições. E agora saiu o 4º episódio, e eu estou vendo lá. O excluído pode ter sido excluído lá na 4ª geração, lá em cima. Se tiver um neto aqui agora, esse neto vai querer dar lugar para aquele que foi excluído.
É isso que esse ator faz. Ele está dando lugar na família de origem, ali agora, dando lugar para o avô que tinha sido excluído. Aí o que ele faz? Ele bebe, ele usa as mulheres, ele faz igualzinho o sistema dele comanda para ele poder fazer. E isso tudo de forma inconsciente. Por quê, gente? Porque nós vivemos as interferências que vêm do nosso sistema familiar. E nós vivemos maldições, nós chamamos nós cristãos de maldições, mas nós vivemos repetições por falta de conhecimento. Nós vivemos carregando um legado sistêmico que é maldito por falta de conhecimento. Então, por isso que é importante conhecer a verdade. Quando você conhece a verdade ela vai te libertar. Eu sei que eu falei um monte de coisa, eu misturei um monte de coisa, mas para trazer um alerta ao coração de vocês. Eu ouvi esses dias, eu estava ouvindo um pastor, e ele falando alguma coisa sobre masculinidade e tudo mais, um pastor, ele falando assim, e tem uns mariquinhos aí que ainda acham que tem que fazer terapia. Né? Eu falei, coitado, ele não sabe o que ele está falando. Porque o que eu não consigo sozinho, eu preciso de ajuda para poder resolver. Se você está conseguindo sozinho, parabéns. Mas se você não está, você precisa de ajuda. Eu não estou falando para me procurar, não. Eu estou falando para você buscar ajuda para ter uma vida melhor, para ser homem de verdade. A gente só consegue ser homem de verdade, mulher de verdade, quando a gente encara os fatos. Quando eu encaro que eu estou indo para a bebida, eu estou indo para a pornografia, eu estou indo para o vício, porque está faltando alguma coisa, tem um vazio dentro de mim que nem Jesus conseguiu preencher ainda. Pastora Léa, você está desvalorizando a intervenção do Espírito Santo de Deus? Não. Eu estou falando que quem conhece a verdade é liberto. E se você conhece a verdade sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre a sua família, acoplada com a palavra de Deus e com o agir do Espírito Santo de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai se desemaranhar. Tem gente que não avança, tem homem que não avança porque está emaranhado com o pai, está emaranhado com a mãe, está preso na mãe, está preso no pai, está preso na história, está preso no sistema. Então você pode esquecer tudo o que eu falei aqui hoje, querido. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não fica apontando o dedo para pai e para mãe. Pai e mãe dá só aquilo que eles têm. Quando você critica, quando você julga, você está dizendo para eles assim, eu sou maior do que vocês. Só que você não é maior, porque lembra, se nós estamos aqui, porque eles chegaram primeiro. E se eles chegaram primeiro, eles são maiores do que nós. Seu pai e sua mãe, eles são maiores que você. Coitada, não sabe nem falar direito. Coitada não, essa coitada fez de você o que você é hoje. Esse coitado, esse miserável, esse João Ninguém, fez de você quem você é hoje. Quando você olha para a sua vida e você olha para aquele coitado aos seus olhos, você precisa dizer, nunca mais eu chamo ele de coitado, porque eu honro esse homem, porque ele me deu a vida. Nós precisamos acordar. A igreja está assim de gente, ó, com a vida emaranhada, preso. Ora, faz jejum, estou agora nos 21 dias, vamos ver se vai dar certo. Se você não olhar para o seu sistema, se você não olhar para a sua vida, não tem jeito. Olha que coisa linda, gente. Isso aqui é a família da minha mãe. Eu tenho essa foto na minha casa, no porta-retrato. Na verdade, eu tirei a foto do porta-retrato. Aquele da esquerda é o meu avô, ao lado dele a minha avó, sentada aqui a maiorzinha, a minha mãe, o tiozinho, tiozinho da ponta, tio Antônio e a minha tia Divina, a única viva até hoje, do lado da mãe dela. E eu coloquei essa foto lá, porque todas as vezes que eu olho, eu falo, eu sou o que eu sou, por causa da força dessa família. E eu vou atrás da foto da família do meu pai, que Deus me permita que eu consiga achar pelo menos uma foto da família do meu pai. Mas se eu não achar, está tudo bem, eu vou imprimir a foto do meu pai e vou colocar lá em casa. E eu vou olhar para eles, e eu vou dizer assim, eu estou onde eu estou, porque eu tenho a força do meu pai, e eu tenho a força da minha mãe, eu tenho a força dessa família, e eu olho para essa família, e eu avalio o que está fora do lugar, e eu vou corrigir a partir de mim. E isso, gente, tem que dar mais temor no nosso coração, no seu coração, você que é pai, e você que é mãe, que está me ouvindo.
Porque Êxodo capítulo 20, versículo 5 diz que Deus é Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E se você conhece a palavra de Deus e você não olha para aquilo que precisa ser cancelado, para aquilo que precisa ser modificado na sua vida, na vida da sua família, você não está fazendo jus ao sacrifício vivo de Jesus na cruz do Calvário. A vida nessa terra, ela deve ser de conquistas, ela deve ser prazerosa. Você deve ter uma família maravilhosa. Mas com esse entendimento, e olhando de onde você veio, conhecendo a verdade a respeito da sua família, e dizendo, eu vou para frente com a força da minha mãe, e eu vou para frente com a força do meu pai. É assim que nós temos que viver. Vai lá para a Bíblia. Estude sobre as famílias. Você vai ver que isso está muito claro dentro da palavra de Deus. Então, pai e mãe não tem que ser perfeito, ok, gente? Não olha para o seu pai achando perfeição, não. Para de criticar ele. Olha para aquilo que ele tem de mais valor. Olha para as qualidades do seu pai. Porque o dia que você acolher o seu pai com as imperfeições dele, sabe o que vai acontecer? Tudo vai começar a mudar para você. Ah, meu pai é um bronco. Meu pai faz isso, faz aquilo com a minha mãe. Que a sua mãe resolva com o seu pai, porque isso é problema de gente grande. Filho não se mete em problema de pai e mãe. Você pode ser barbado, ter 50 anos, você não tem que entrar. Sua mãe tem... O que sua mãe fazia quando você não estava aí, hein? Ela resolvia os problemas dela com o pai? Tem hora que a gente tem que defender. Um dia... Eu já vou encerrar, tá, Antônio? Um dia eu estava lá em casa, dormindo, solteira, e deu um vazamento na parede. Meu irmão construiu a casa dele, parede meia com a minha mãe. A construção veio depois da nossa casa. E eu acordei com uma confusão. Minha mãe viúva, meu irmão mais velho, discutindo com ela que ela tinha que arrumar aquela parede, porque a parede estava estragando a casa dele, a linda casa dele. Eu fui escutando aquilo, escutando aquilo, escutando aquilo. De repente, eu saltei da cama. Quando eu saltei da cama, eu falei, o que está acontecendo? Ele começou a falar, eu falei, olha aqui. Quando você construiu aquela casa, essa casa já existia. Então, quem está errado não é a mãe, não. É você. Então, você vai lá e resolve esse problema. E outra coisa, aqui não tem pai, não. Ela não tem marido, não. Mas, quando for preciso, eu vou me levantar para defender ela. Ele ficou uns bons anos sem conversar comigo. Bons anos. Sem olhar para mim direito. E eu falei, está tudo bem, porque está tudo certo. Mas com a minha mãe, ele não vai falar de qualquer jeito. Ela não tem um homem para defender ela. Mas se eu estou aqui dentro de casa, eu vou defender. Se ele não se coloca, eu não queria que ele fosse marido dela. Mas eu queria que ele honrasse, respeitasse a mulher que estava diante dele, que tinha dado a vida para ele. Que se ele tinha aquela casa, é porque, por causa dela, que ele construiu aquela casa. Pelo que ela ensinou para ele. Não sendo pai, porque ninguém é pai. Mãe é mãe e pai é pai. Ela pode até ter qualidades de um pai. Ser valente, ser ousada, mas pai é pai e mãe é mãe. Então, sair do seu lugar para ser pai, para ser marido da sua mãe, está tudo errado. É no seu lugar que, às vezes, você protege por necessidade. Mas você volta para o seu lugar, no seu lugar de quê, gente? De filho. De filho. Fica de pé no seu lugar. Esse é um tema que a gente pode falar dele inúmeras vezes. A sensação que a gente tem é que não se esgota. Eu não vou falar mais porque até teria, mas não tem necessidade. Mas eu queria que você guardasse aquilo ali. Volta para mim, André, por favor. Que você seja intencional na sua vida. Intencional como? Sendo melhor do que o seu pai. Não para você dizer, consegui ser melhor do que ele. Ele realmente não é de nada. Não. Mas sendo melhor do que ele, honrando a ele. Sendo um homem que vai ser um homem de verdade na vida da sua esposa ou na vida da sua futura esposa. Eu gosto
O negócio do pastor Cláudio, quando eu ouvia, muitos anos atrás, quando ele viu o filho dele gritando com a mãe dele. E ele contou que ele escutou aquilo lá, e ele logo foi para onde os dois estavam. E ele falou assim, o que você falou aí? E o menino gritou de novo. Ele chegou junto no menino e falou assim, nunca mais você fala com a minha mulher desse jeito. Nunca mais você altera a voz para minha mulher. E o menino. Porque antes dela ser sua mãe, ela é minha mulher. Ela é minha esposa. Você que é casado, você que pretende casar, você precisa ter essa postura. Um homem de verdade tem essa postura. Um homem de verdade enxerga a mulher como aquela que deve ser protegida, amada e ensinada. Um homem de verdade, gente, ele corrige a esposa, ele frustra a esposa. Eu já perdi, às vezes, do meu marido me frustrar, dele dizer não para mim. E eu sei que em alguns momentos ele dizia não querendo dizer sim. Mas era papel dele me frustrar naquele momento. Porque ele é um homem de verdade. Porque um belo dia, ele teve a humildade de subir as escadas novamente e voltar para a sala do líder dele e dizer assim, me ensina a ser marido porque eu não sei. Então, olhando para a Bíblia e olhando para várias teorias que nós temos dentro da psicologia hoje, não justifica que nem homem, que nem mulher, mas eu estou falando para homens aqui hoje. Não justifica que você permaneça do jeito que você está. Às vezes a gente se justifica dizendo, eu nasci assim e vou morrer assim. Você é melô da Gabriela. Você não é Gabriela, você é Gabriel. Então você não precisa ficar cantando o melô da Gabriela. Você precisa aprender a ser homem de verdade. Aprender a cuidar de você. E como eu disse, a olhar para a sua história, conhecendo a sua história. Então seja intencional. Seja um melhor homem, seja homem de verdade. Seja o melhor pai que o seu filho poderia ter. Seja o melhor sogro que você puder ser. Seja o melhor avô que você puder ser. Isso é ser homem de verdade, cheio de Deus, cheio da palavra, cheio da unção de Deus. E um homem que tem a humildade de dizer, eu sou imperfeito, eu sou cheio de falhas, eu preciso de ajuda. E eu vou trazer aquela frase que foi tão marcante na festa das flores. O perfeito já estagnou. Só o imperfeito pode evoluir. Essa é uma frase de Bert Hellinger. Só o imperfeito evolui. E eu acredito que você, como eu, está aqui como imperfeito e que precisa mudar. Agora, a mudança, ela só acontece quando a gente toma consciência e quando a gente começa a agir. Então, querido, talvez aqui hoje algumas fichas caíram para você. Talvez você tomou consciência de algumas coisas. Se você sair por aquela porta, apenas com isso e deixando, isso vai embora. Isso precisa ser transformado em ação. Precisa ser transformado em movimento de mudança na sua vida. Para te conduzir a uma vida onde você vai dizer, olhar no espelho com hombridade e dizer assim, eu sou um homem de verdade. Imagina que delícia. Eu tenho prazer de ser a mulher que eu sou hoje. Precisando de muitas melhorias ainda. Mas eu tenho prazer de chegar na frente do espelho e dizer, eu me agrado da mulher que eu sou hoje. Nós precisamos chegar na frente do espelho e poder ter essa hombridade, você que é homem, de dizer, eu me agrado. Eu sou grato a Deus, eu sou grato aos meus pais, eu sou grato à minha esposa, eu sou grato à minha família, pelo homem que eu me tornei ou pelo homem que eu tenho me tornado. Então, conhecereis a verdade. Conheça a verdade a seu respeito. E de verdade, faça a diferença. Sabe? Deus, Ele nos conectou com pessoas. E o desafio de Deus é que a gente permaneça conectado. Família é para a gente permanecer conectado com ela. Pode ser qualquer um, pode ser ter feito o que for. É a sua família. É o seu pai.
é a sua mãe. E eu vou encerrar dizendo, o sistema, ele não aceita a exclusão. Então não adianta excluir, a gente precisa incluir.